Muito bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que o programa Nova Era está de volta nesse sábado, por esta manhã, trazendo mais uma edição. E hoje o programa Nova Era, que é um programa espírita, é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Traz um tema de suma importância para a família. Hoje vamos falar sobre a missão dos pais. E nós convidamos a doutora Shirley Milagre, que é médica pediatra e é uma grande batalhadora do movimento espírita em Divinópolis. É oradora, faz palestras, já tem toda uma vida de doutrina espírita, desde a sua fase de adolescente até o presente momento. Então tem uma vasta experiência e nós convidamos a doutora Shirley. Seja bem-vinda. É um prazer muito grande, estar com vocês aqui no dia de hoje para mais uma conversa, um bate-papo. Bate-papo. Né? E de um tema tão relevante, né? Que nós vamos falar hoje. Muito relevante. E vamos lá, a primeira pergunta para ela. Qual é o conceito de família na visão espírita? Pois é. Quando a gente vai falar de família, né, Vicente? A doutrina espírita, ela primeiro ressalta a necessidade da existência da família. Isso. Vem a primeira pergunta, para que família? E por que ela existe, né? E aí, isso nos leva à primeira pergunta, que é: qual a necessidade que a gente tem de vir à Terra, não é? Isso. De viver aqui, né? E Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos: qual a necessidade da reencarnação, né? Então, os Espíritos nos ensinam que nós evoluímos a partir de várias vidas, de várias vivências, né? E aí está a grande importância da família. Por quê? A família é o molde, né? É aquele modelo de organização social que tem fins educativos. Isso. Não é isso? Então, através da família, o espírito reencarnante, ele vai dar mais um passo em direção à sua iluminação, através da educação, dos exemplos e do protagonismo que essa família tem para o espírito reencarnante. Shirley, haveria, por assim dizer, vários modelos de família? Podemos considerar a família um grande desafio? Atualmente, né, a família, Vicente, tem se tornado um grande desafio. Porque a sociedade como um todo, ela tem sofrido muitas mudanças do ponto de vista cultural, do ponto de vista sociológico, né? E dentro desse contexto de mudança cultural, sociológica, nós estamos vendo algumas modificações na família. Né? Nós vemos que algumas famílias hoje são compostas de elementos modificados do ponto de vista cultural e social. Até então, eu acho até interessante, porque estávamos aí vendo uma discussão grande nas redes sociais com o nosso Procurador-Geral da República, né, Augusto Aras, onde ele foi, vamos dizer assim, ele concordou, né, com a retirada na certidão de nascimento do termo mãe, pai e colocar filiação, né? Sim. Muitos protestaram, acharam absurdo, como assim, tirada do documento da criança, da identidade, não de pai, não de mãe. E na realidade, é como eu costumo dizer, não é isso que é o elemento mais importante. Filiação quer dizer as duas coisas e quer dizer muito mais. Sim.
Porque hoje nós temos famílias compostas, inclusive com laços homoafetivos, né? Também tem. Então, são casais que se amam, né? Espíritos que decidiram constituir um lar, receber uma criança, educar um espírito, né? E desde que a criança seja amada, acolhida, né? E educada para que se tenha uma proposta de vida ética, respeitosa e uma vivência de criatura do bem, Sim. porque não pode ser assim, né? Então, com isso, a gente vê que a composição das famílias tem sofrido estas modificações, né? Mas, mesmo diante destas modificações, onde os pais têm por base uma relação que não é heteroafetiva, mas sim homoafetiva, são extremamente valiosas quando a base dessa relação está o sentimento nobre de amor, de respeito, de carinho, de alegria, né? De acolhimento, de responsabilidade com a criança, né? E isso que importa, porque muitas famílias, inclusive heteroafetivas, infelizmente têm negligenciado o amparo, a educação e o amor, né? Tem terceirizado as crianças. Tem terceirizado, né? Com certeza. Então, não é isso que caracteriza um núcleo familiar, né? Na verdade, é o laço entre dois seres que se amam e que se propuseram um projeto de vida em comum, né? Sim. E em ser os progenitores, né? Mas também ser os educadores, aqueles que promovem os filhos na vida como homens de bem. Exato. Modelos, pouco importa. Modelo espartano, modelo vitoriano, isso tudo pertenceu ao passado. Exatamente. Até porque, se nós formos estudar a doutrina espírita, e é muito interessante que eu tenho começado a estudar um pouco dessa história da sexualidade humana, né? Sim. Nós sabemos que os espíritos, eles não têm sexo definido, né? Do ponto de vista espiritual, Sim. né? O sexo, na verdade, ele deriva de uma condição material, biológica, de perpetuação da espécie e de dar seguimento ao DNA, né? Certamente. Ao nosso código genético, né? Então, nasceu dessa necessidade, né? E a tendência vai ser um aprimoramento, à medida que a humanidade evolui, ela vai se aprimorando nisso. O espírito, ele tem a sua polarização dada Certamente. pelas várias vivências em determinado tipo de organismo, né? Viveu muito tempo num corpo masculino, ele guarda, né, todas as informações disso, mesmo no feminino, mas o espírito em si, ele não tem sexo. Ele é assexuado. Né? E ele, tanto na condição masculina como na condição feminina, o principal objetivo dele, no caso de uma família, é a educação das almas. Certamente. Né? É essa a nobre missão que os pais têm. Doutora Shirley, a família é a mesma coisa que o lar? E ela se prolonga além da vida terrena? Então, quando a gente fala o lar, Vicente, a gente costuma considerar o ambiente material, né, que a gente vive, não só os laços que a gente estabeleceu, né? Na verdade, a gente tem a família espiritual, que a gente chama a família espiritual e a família pelos laços corporais. Sim, então a gente tem, são situações diferentes. Às vezes numa família, quando você tem a graça
de estar ali recebendo seres com quem você tem laços de afetividade, né? De sintonia, aquela família se torna um grande lar, né? Porque você agrega ali a harmonia, né? Certamente. O entendimento, o crescimento, a troca de valores. Quando você tem uma família em que se recebem espíritos que muitas vezes não pertencem a nenhuma relação com os componentes daquela família, mas mais por uma necessidade daquele espírito receber determinada educação, né? Determinados recursos que aquela família apresenta. Ou então, quando essa criatura que é recebida na família, ela tem laços de desafeto, de controvérsias, né, do passado. Sim. A família muitas vezes não fica assim tão fluida, né? Ela pode se tornar um ambiente às vezes de discussão, né, de desentendimentos, né, de desafetos, e que nós estamos exatamente juntos para corrigir os desafetos, né, as dificuldades. Então, aquele que diz, eu não pedi para nascer, né? Tem muitos que falam isso. Muitos falam assim, principalmente aqueles que chegam na adolescência, gostam de dizer isso para os pais. Eu não pedi para nascer, né? Mas a gente sabe muito bem que todos nós, na grande maioria, pedimos para renascer, né? Claro, sim, existem aqueles espíritos que por medidas impositivas renascem, Sim. porque é uma medida necessária, corretiva, que Deus, em sua extrema bondade e misericórdia, quer lhe dar uma chance de recomposição. Mas todos e a grande maioria de nós pedimos para nascer sim e escolhemos a família que nos receberia. E que vai dar certo, né? Que vai haver realmente um reencontro, tanto de espíritos endividados entre si, que nós chamamos dos algozes, quanto também dos grandes corações, dos grandes afetos. Exatamente. E assim, é maravilhoso você pensar em receber por filho alguém a quem você prejudicou de maneira muito severa e que você não conseguiu esquecer, né? Porque é um peso na sua consciência. Muito peso. E que você consegue se livrar desse peso na medida que você foi capaz de dar a vida e mais ainda o seu amor àquela criatura. Então, no fim da sua missão, quando você volta à espiritualidade, revê o seu passado e vê então aquele filho difícil que você soube conduzir, tolerou, lutou por ele, educou, fez todos os esforços, você tira um grande peso dos seus ombros, né? É desfazer os nós e construir os laços, né? Isso que é mais importante. Qual a verdadeira missão dos pais aqui na Terra? E essa missão continuaria na erraticidade, quer dizer, no mundo espiritual? Esses laços de maternidade, de paternidade, na grande maioria nós podemos observar que eles são muito fortes, né? E muito fortes não é só do ponto de vista material, não. Há um estreitamento, há uma ligação magnética, né? Há uma ligação fluídica, né? Que a gente estabelece com essas almas que compartilham a vida conosco. Então, evidentemente que ao deixar o corpo físico, você carrega com você todos os sentimentos que você nutriu durante toda a sua estadia na Terra. Você leva com você todo o afeto, todo o carinho, toda a preocupação com aqueles que ficaram, né? Sim. Assim como também você leva com você todas as dissidências, todos os problemas, né? E desafetos e ódios, rancores, mágoas, se você não as trabalhou, né? Pois é, que coisa mais interessante, né?
Aquilo que tudo se começa aqui, não termina. Prossegue além do mundo. E olha, a família da gente só vai aumentando, né? Só aumenta. Só aumenta, porque toda vez que você vem, você muitas vezes estabelece novos laços com alguns espíritos. Muitos são aqueles que você já tem laços, né? Muitos. Mas você estabelece novos laços, né? E aí, quando você está de volta à erraticidade, você vai encontrá-los, né? Sim. Vai encontrá-los novamente. E a sua família, que muitas vezes se resumia a 2, 3 pessoas, 4, vai se transformando numa grande família universal, né? Com o tempo nós vamos nos tornando de fato irmãos uns dos outros, né? E esse é o objetivo, né? Essa irmandade toda perante o Pai, o Criador. E é muito interessante, ainda lembrando aqui desse livro que se chama Desafios da Sexualidade, esqueci o nome do autor, ele é médico lá de São Paulo. Ele fala uma coisa muito interessante, porque nós temos até hoje na Terra a famosa reprodução assexuada, Isso. onde o indivíduo dá origem a um outro, como se fosse um clone, né, de si mesmo, né? Isso. E o que acontece? Além de não possibilitar trocas genéticas, aprimoramento genético na reprodução assexuada, que é sempre o mesmo código, né? Você não tem o diferente para fazer trocas, né? Então, você vê aí que o surgimento da sexualidade, até com essa polarização, ela também é extremamente importante. Valiosíssima. Para a evolução do espírito. Sim. Porque com ela você permite a troca, onde um aprende com o outro, porque as polaridades diferentes vão ter visões diferentes, sentimentos diferentes, experiências diferentes e que vão ser trocadas, né? Então, assim, a família, na verdade, é aquele, como diz André Luiz, Emmanuel, o cadinho, né? Reparador ali, né? Então, assim, ali muitas vezes estão os espíritos com quem a gente tem mais dívidas, mais dificuldades, e que a necessidade de amor para superar essas dificuldades, somente através dos laços consanguíneos, certamente, a gente consegue vivenciar e trabalhar e ter mais amor do que rancor. Como se diz o André Luiz, o lar é o cadinho onde as almas endurecidas no ódio se fundem no amor. Bonito, e outra coisa importante, Vicente, os espíritos falam que uma prece proferida por uma mãe pelo seu filho tem uma potencialidade de ação muito grande. Muito. Né? Por quê? Exatamente por isso. Pela carga de amor, né, que uma mãe é capaz de direcionar para o seu filho. E, inclusive, a gente vê naquele livro Libertação, né, do André Luiz, a recuperação de um grande comandante das trevas, né, onde foi feito todo um trabalho de esclarecimento, eu diria assim, de aconselhamento, numa tentativa de resolver um processo obsessivo, né? E quem realmente fez a grande diferença para esse espírito foi a mãe da última vida dele, que aparece para ele para resgatá-lo, né? Aí ele perde toda a roupagem cruel e endurecida, né? E se joga, né, nos braços daquela mãe como uma criança, né, que está sendo recuperada, e ele se desmorona, né? E aí o seu coração abre para receber as orientações e o esclarecimento, né? Bonito, né? Olha só o que é uma mãe. Pois é. É comum falar assim, quando você for dirigir através de uma oração, um pedido a Jesus, não peça ele não, peça a mãe dele. A Maria. A Maria, para interceder, porque
Um filho não nega o pedido de uma mãe. Exatamente. Ô Sheila, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase assim: honrai vosso pai e vossa mãe. Como entender essa passagem? Então, a nossa cultura latina, a nossa cultura ocidental, tem muito que aprender com a cultura oriental. Nós já vemos isso, exemplos vivos do honrar pai e mãe, por exemplo, com os nossos irmãos japoneses, né? Ah, sim. A cultura japonesa nos mostra de maneira clara, e eles ensinam nas escolas para as crianças pequenininhas como respeitar, como ajudar, como proteger e, sobretudo, como valorizar o idoso, né? O idoso. Então, assim, o honrar pai e mãe passa também por essas questões, né? Dar ao pai, à mãe, a atenção e o cuidado que ele necessita na fase em que ele está em fragilidade orgânica, né? É você acolher esse pai, acolher essa mãe, atendê-lo nas suas necessidades. Protegê-los. Afinal de contas, quantas noites, né, foram perdidas, né, por esses pais em seu amor no cuidado do filho, né? Então tem o momento da retribuição. Evidentemente que isso não é uma obrigação. Isso não deveria ser obrigação. Deveria ser um ato de amor. Sim. Né? Mas, infelizmente, a gente vê que até do ponto de vista cultural, quando a gente não respeita os mais velhos, quando a gente não respeita o idoso, quando não dá o idoso o lugar que ele merece, da experiência que ele tem de vida, quando a gente não sabe ouvir o que ele tem a dizer, como que nós vamos respeitar os nossos pais, né? Então nós precisamos começar por aí, educar as nossas crianças a respeitar os nossos idosos e valorizar a palavra do idoso. Isso, muito importante. Shirley, qual que é o papel dos pais no tocante à educação dos filhos? Qual o modelo de família, se é que há um modelo que deu certo? Na realidade, a gente está vivendo um momento, assim, terrível, porque as famílias, elas estão numa condição, muitas vezes buscando financeiramente uma realização, onde a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar e a criança fica sob cuidados de terceiros. A gente chama isso de terceirização dos filhos, né? Pode ser uma escolinha, pode ser uma babá, pode ser uma tia, uma avó, né? Mas isso não é a melhor maneira. Eu costumo dizer que filho é projeto de vida. É projeto. Você, na verdade, tem que fazer um esforço muito grande para se preparar para aquilo ali. Sim. Porque ele vai te tomar um tempo de dedicação, de atenção. Isso. E que, na medida em que você não deposita esse tempo nessa construção, lá na frente você pode ter resultados, dificuldades, né, de todo tipo, dificuldades morais, dificuldades emocionais, psicológicas, por essa terceirização. Então, na realidade, a condição ideal é que a família tenha algum tempo para se dedicar à criança. Sim. E outro problema que está acontecendo demais, a família muitas vezes tem também delegado e terceirizado os conceitos culturais da criança. Então ela tem absorvido conceitos que vêm da mídia, Isso. pela televisão, pelo celular, né? Pelos joguinhos, né? Porque muitas vezes a gente acha que o joguinho é uma coisa inocente, mas tem mensagens subliminares Muito por trás tem dentro dos mensagem. joguinhos, né? Então, assim,
é necessário que as famílias fiquem mais atentas àquilo que a criança tem recebido de mensagem e se preocupe um pouco mais com a questão das atitudes, dos comportamentos, do tipo de sentimento que está sendo trabalhado na atividade que a criança faz, né? Começar a valorizar mais as virtudes, começar a ter um momento de reflexão, de crítica sobre coisas que acontecem. Não é proibir a criança de ver isso, ver aquilo, não pode ver isso, pode ver aquilo, pode ver aquilo lá. Não, você tem que ter o escrutínio de a criança presenciando determinada coisa, de conversar sobre isso com ela e de falar para ela que determinadas coisas não são boas, que são ruins, que é prejudicial a ela e à humanidade, né? Então, precisa de mais diálogo, né? As famílias precisam conversar mais. Como fica essa superproteção dos pais com relação aos filhos? Tem uma frase muito interessante, não lembro agora o autor, mas ele fala, e isso está nas redes sociais, todo mundo repete igual papagaio, né? Mas parece que não pensa muito sobre isso. Então, assim, tempos difíceis fazem homens fortes, tempos fáceis fazem homens fracos. Às vezes a gente vê isso com uma comparação jogada numa questão política, econômica e etc. Mas isso serve para a educação da criança. Porque Jesus, ele deixou muito claro para a gente, seja seu falar, sim, sim, não, não. E os pais, numa tentativa de compensar sua ausência dentro do lar, acham que tem que falar sim para tudo. Tudo. Né? Não tem limite. E esquece de preparar essa criança para os nãos que a vida vai dar. Independente da presença dos pais, a vida vai dar muitos nãos. Aí nós vemos as depressões, tentativas de autoextermínio em adolescente, comportamentos que são antissociais, numa atitude revoltante daquele que não foi preparado para receber o não. Então, isso, gente, é educação da criança. Quando a gente fala, não pode fazer isso, e a criança dá uma birra do cão, né? E aí a mãe não suporta a birra. Ah, não, então tá bom, então tá bom, então tá bom. Esse momento do então tá bom é o momento que a criança está aprendendo como lidar com o não. Se eu fizer birra, se eu fizer teatro, se eu fizer isso e aquilo, eu vou alcançar o que eu quero. E ele vai repetir o padrão durante toda a sua vida. Né? Então, a raiz da formação do caráter está principalmente nos primeiros 7 anos de vida. Ali a gente forma o homem do futuro. Isso. Por isso, as famílias têm que ter muito cuidado, falar uma linguagem só, a mãe e o pai falando uma linguagem só. Se um falou não, mantém o não. Se falou sim, mantém o sim. Depois discute sobre aquilo em particular. Isso. Toma uma nova posição, se necessário, né? Mas não discute na frente da criança, não desautoriza o outro, porque a criança precisa de referências muito bem definidas pela família do que é certo, do que é errado, do que deve, do que não deve, né? Nosso programa chegou ao seu final. Nós queremos agradecer a doutora Shirley pelas informações que nos trouxe nessa visão espírita, qual que é realmente o papel dos pais com relação aos filhos. Shirley, nós te agradecemos mais uma vez pela participação nesse programa Nova Era. Esperamos que você volte mais vezes, viu, para estar com a gente aqui. É um prazer muito grande e a gente espera que tenha contribuído, né, em alguma coisa aí para as famílias, né? E sugiro, né, que aqueles pais que têm filhos mais difíceis, né? Sim. Às vezes filhos especiais, né?
que busquem uma rede de apoio e até dentro da casa espírita, Isso. né? Através do passe, das orações, da água fluida, leva a água fluida para o filho tomar, né? Leva a criança à evangelização infantil, porque é uma grande ferramenta para aquele espírito evoluir, receber as noções cristãs, o Evangelho de Jesus desde pequenininha. Nós temos aí até os 7 anos para fazer o alicerce. Certamente. Nós queremos agradecer a audiência de todos vocês, telespectadores da TV Cantidez, por mais esta participação desse sábado do programa Nova Era, de que é um programa espírita. É uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP. Que todos tenham um bom sábado, um bom final de semana, repleto de muita paz, de muita alegria. E até o próximo sábado. Obrigado.